Então, pessoal, inclusive, essas atividades de hoje, alguém aqui já acessou a atividade de hoje, por acaso? Já entrou lá, já viu? No grupo, Alguém não sei postou se no é de grupo? hoje. Pois é, então, eu dividi a semana da seguinte maneira. A aula 1 dessa semana de Geografia será referente à unidade 1 e 2, a aula 2 referente à unidade 3 e 4, ok? E nós faremos essa aula online, né? Então, nós faremos essa aula online referente a todas as unidades da apostila, ok? Então, vou desligar todos os microfones para a gente começar aqui. Então, pessoal, é o seguinte, lá na unidade 1, nós falamos sobre a população mundial, né? Então, dentro da população mundial, nós analisamos as pirâmides etárias, né? Que foi a dor de cabeça de muita gente. Inclusive, elas estão no exercício de hoje, justamente por isso, por causa dessa dificuldade que vocês tiveram em analisar a pirâmide etária. Então, eu coloquei a pirâmide etária na revisão, ok? Então, olha só. Vocês sabem, né, que a população mundial ela é muito mal distribuída, ou seja, tem lugares com muita gente, ou seja, com altas densidades demográficas. As densidades demográficas, vocês sabem que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, e tem lugares totalmente desabitados, até com 1 habitante por quilômetro quadrado, né, nas menores densidades demográficas. Sempre tem 1 habitante por quilômetro quadrado. Então, olha só, o que causa essa distribuição irregular da população? São 3 fatores que causam essa má distribuição da população. Os fatores naturais, os fatores históricos e os fatores econômicos. Por quê? Lá nos fatores históricos, nós vamos recordar aqui que lá nas antigas civilizações, na Mesopotâmia, na Fenícia, na civilização egípcia, os povos, eles procuravam as áreas férteis, né, para se abrigar. Então, olha só, geralmente as áreas que tinham os rios, eram nessas áreas aí que esses povos se instalavam, né? E ali ia dando um aglomerado de população, nas áreas férteis, né? Isso aí de acordo com os fatores históricos. E os fatores naturais, né? Eles procuravam essas áreas férteis aí, desculpa, eu inverti aqui. Mas os fatores históricos, eles vieram do processo de colonização, né? Desenvolvido principalmente pela presença assim, dos europeus no continente americano. E também os fatores econômicos. Vocês estudaram aí, lá na segunda unidade, que esses fatores econômicos, eles fizeram as migrações, aquele fluxo migratório, eles são responsáveis pelo fluxo migratório, porque as pessoas saíam de seus países em busca de melhores condições de trabalho, de emprego, né? Vocês estudaram tudo isso aí na unidade 2. Então, olha só, ainda na unidade 1, né, vocês falando sobre as pirâmides etárias aí, que ela está presente, deixa eu achar ela aqui, como foi a atividade do número 1 na apostila. Só um minuto. Aqui. Tem uma questão aí para vocês analisarem 2 pirâmides etárias. Tem a pirâmide A e a pirâmide B. Então, tem umas questões aí sobre... vocês vão analisar as pirâmides, vocês já sabem como analisa as pirâmides, está lá na apostila de vocês. Vocês sabem que a parte do meio da pirâmide, né, que é a parte do PEA, que é a população economicamente ativa, e nessa população economicamente ativa, concentra-se as pessoas que estão em condições de trabalho, né? A base da pirâmide são as pessoas que nascem, as taxas de natalidade, e o topo da pirâmide são os idosos. Então, gente, e geralmente a pirâmide de um país desenvolvido, ela é mais larga no meio, né? O exemplo está aqui, ó. Essa é uma pirâmide etária, olha só. Um exemplo aqui nessa página da apostila, ó. Então, essa é uma pirâmide onde o meio, ele é maior, né? A parte do meio é maior, que é onde se concentra a população economicamente ativa, ok?
E essa população economicamente ativa, né, ela está dentro da economia e ela é dividida em três setores. Vocês sabem aí que os setores da economia eles são o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O primário se refere à agricultura, né, à pecuária. O secundário se refere às indústrias e à construção civil. E o terciário se refere ao comércio e à prestação de serviços. Ok? Então, nós estamos aí com um problema, em tempos de pandemia, né, com um problema muito grande com o setor terciário. O setor terciário, porque essa parte dos comércios, da prestação de serviços, isso tudo ficou paralisado agora nesse tempo de pandemia. Então, nós estamos com a economia bem debilitada mesmo. Vocês sabem que tem muitos locais que ainda estão fechados, que ainda não estão funcionando. As lojas, eu não sei se vocês já puderam perceber, que nas lojas não pode entrar uma aglomeração de pessoas, entra uma, as outras ficam lá na porta esperando. E geralmente, quando a pessoa chega para comprar e tem aquela fila na porta, ela desiste e vai embora, né? Porque tem que respeitar as ordens da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E isso está causando um impacto muito grande na economia do país. Então, pessoal, dentro da unidade 1, o básico foi isso, né? Essa distribuição da população, essa análise aí das pirâmides etárias, como vocês estão fazendo, como vocês tá aí nos exercícios de vocês. E na unidade 2, dando sequência, porque essa unidade toda foi uma sequência, né? A unidade 1 é sequência da 2. Aliás, a 2 é sequência da 1. Então, na unidade 2, nós falamos sobre os fluxos migratórios. O que seriam fluxos migratórios? Eu acho que tem até essa questão lá, né? Por que é importante estudar os fluxos migratórios? Tem essa questão no exercício aí. Então, olha só, a importância de estudar esses fluxos migratórios, né? Para a gente compreender os motivos que levaram as pessoas a se deslocarem, né? De um país para o outro. Então, por isso que a gente estuda os fluxos migratórios. E dentro dos fluxos migratórios tem causas aí que ocasionam esses fluxos. Dentro das causas, eu acho que vocês vão se lembrar, né, que uma das causas eram aquelas, as consequências demográficas, as pessoas fogem dos seus lugares para fugir de guerra, né, de conflitos religiosos, como vocês sabem aí, que tem ocorrido aí a guerra na Síria, né? Esses conflitos religiosos, principalmente no Oriente Médio, isso leva um grande número de pessoas a migrar para outros países, ok? Então, uma das causas do fluxo migratório é essa, né? É a fuga de conflitos religiosos e de guerras civis em seus países. Outra causa de fluxo migratório é o que eu já falei, são a procura de condições de vida, são os fatores econômicos, né? As pessoas saem de seus países em busca de melhores condições de vida. Igual vocês sabem, cada um de vocês que está aqui na minha tela deve conhecer alguém que foi para Portugal, para os Estados Unidos, né? Em busca de condições de emprego, né? Deve ter algum parente que mora lá. Então, olha só, isso aí, esse fluxo migratório, isso aí faz parte do fluxo migratório também, essa busca por melhores condições de emprego. Muitas pessoas até arriscam suas vidas, né, para poder fugir, sair dos seus países e ir para outros países. Como vocês viram lá que ocorreu, né? Como que isso acontece nos fluxos migratórios dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o país que mais recebe migrantes legais e ilegais, né? Além dos Estados Unidos, da Europa também. E no Brasil também já ocorreu esses fluxos migratórios. Então, lembra que tem até uma questão dessa aí na nossa unidade, né? A questão dos bolivianos vindo aqui para o Brasil. Nós estudamos sobre isso, né? Eles vinham ali pela região norte, próximo ao Amapá. Então, eles estavam saindo de conflitos
em seus países, né? Os venezuelanos saindo de conflitos em seus países para poder entrar no Brasil. Então, o Brasil hoje tem um grande número de venezuelanos por causa daqueles conflitos políticos entre o Nicolás Maduro e o Juan Guaidó, né? Então, esses conflitos até eles cessaram um pouco aí, porque os olhares do mundo voltou aceso aí para esse mal que está fingindo o planeta inteiro, que é a pandemia. Então, gente, olha só, não só os conflitos, né? Também aqui no Brasil, uma grande leva de imigrantes haitianos vieram para cá, principalmente depois do terremoto de 2011, né? Aquele onde esses haitianos vieram parar aqui no Brasil. E, além de haitianos, né? Haitianos, venezuelanos, vocês sabem que o Brasil tem recebido também, agora não muito, né? Porque todas as portas de entrada dos países, elas foram fechadas, entre aspas, né? Está tendo um controle muito rigoroso, tudo isso em virtude da pandemia. Então, olha só, esses haitianos que vieram para cá, eles vieram após o terremoto que aconteceu no ano de 2011. Então, muitos deles estão aqui trabalhando, né? Conseguiram emprego, eles estudam, mas tem outros também que estão no trabalho formal, que ainda não conseguiram um meio de sobrevivência, uma carteira assinada. O que é o trabalho formal? Quando a pessoa trabalha com aquilo que acha no momento. Muitos deles viraram camelôs, estão trabalhando em obras, né? Ajudando como servente de pedreiro. Então, assim, mas não estão registrados, não tem carteira registrada. Então, a gente chama eles de trabalhadores informais. E assim se deu o fluxo migratório para o Brasil. Então, o Brasil, além dos haitianos e dos venezuelanos, o Brasil recebe também um grande número de refugiados sérvios. Inclusive, hoje no Brasil tem várias ONGs, né, que essas organizações não governamentais, que tratam aí de receber esses refugiados aí no nosso país. Então, eu pedi lá no exercício, né, que vocês fizessem duas questões lá sobre a diferença, né? Não vou dar a resposta aqui agora, de jeito nenhum, sobre qual que é a diferença de imigrante e emigrante, ok? Lá no exercício também eu pedi para você diferenciar refugiado de migrante. Então, olha só, gente, o migrante, ele é o conjunto dos emigrantes com os imigrantes. Migrante é quem entra, quem sai, tudo junto, né? E imigrante é uma coisa, emigrante é outra coisa. Então, não vou falar aqui agora, porque senão eu vou dar a resposta da questão. Continuando, tem uma questão lá também que eu pedi para que vocês analisassem, não só os do Brasil, como ocorreram os fluxos migratórios na Europa, e como ocorreram os fluxos migratórios nos Estados Unidos. Tudo isso está na apostila de vocês, tá, gente? Qualquer coisa pode me mandar, qualquer dúvida que vocês tiverem nesse exercício, pode me mandar no Zap, que eu ajudo vocês, tá bom? Então, agora indo para a unidade 3, né? Lá na unidade 3, nós estudamos, ela está mais recente aí na cabeça de vocês, né? A unidade 3 foi referente às regiões polares. As regiões polares, o Polo Norte e o Polo Sul, o Ártico e a Antártica ou Antártida, né? Então, nessas regiões polares, aí vocês estudaram, né, sobre a Antártida, que a Antártida ela é um continente, o Ártico não é um continente, e que o Ártico tem uma população, olha só que engraçado, o Ártico tem uma população e não é um continente. A Antártida é um continente e não tem uma população, né? Vocês sabem que a Antártida, elas estão presentes lá, né? Só aquelas as bases científicas, né? Essas bases científicas que estão presentes lá para estudos, para desenvolvimento de vacina, estudo de novas espécies. E vocês estudaram também dentro do continente dentro da Antártida, né? Nós falamos aí sobre uma teoria, aquela teoria a teoria da separação dos continentes, que foi a teoria elaborada por Alfred Wegener, que é a teoria da deriva continental, em que no início, né, era só um grande bloco de terra chamado Pangeia.
Depois, lá no período Triássico, esse grande bloco de terra se dividiu em dois, e aí formou a Laurásia e a Gondwana. Depois, esses blocos de terra, eles continuaram se movimentando com o passar de milhares e milhares de anos, e eles foram se separando, né? Esses blocos, eles se separavam, eles foram se separando através das forças internas do planeta Terra, que é a teoria da tectônica de placas, né? O tectonismo. Então, o tectonismo fez com que esses blocos se separassem, né? Então, depois, já no período Cretáceo, já tinha uma disposição diferente aí para para os continentes, né? Eles já estavam mais separados e, atualmente, nós temos aí os 6 continentes, ok? Então, gente, olha só, sobre a Antártida, né? Além das estações científicas aí, vocês estudaram sobre os animais presentes, né? Sobre a fauna da Antártida. Vocês viram aí os animais, leão marinho, foca, né? Os animais típicos da Antártida. Os pinguins. Então, gente, olha só. Nós falamos também sobre a estação brasileira, né? A estação científica de estudo, a estação brasileira, que é a de Comandante Ferraz. Falamos sobre o incêndio dessa estação, né? Que aconteceu e que ela foi reinaugurada esse ano após as reformas aí que foram feitas dentro do continente. Então, pessoal, sobre o Ártico agora, né? Então, o Ártico, ao contrário da Antártida, vocês sabem, né? O Ártico, ele não é um continente. E ele tem uma população, especificamente na Groenlândia, existe uma população de aproximadamente 65 mil pessoas, né? Na Groenlândia. Só que essa população, dentro dessa população, né, nós temos aí vários povos, que é aqueles que nós estudamos, né? Os esquimós, os inuites. Então, essa população presente aí na Groenlândia é a população de esquimós. Então, assim, eles estão adaptados para viver naquele clima, né? Por exemplo, se pegar um habitante da Groenlândia e trazer aqui para o Brasil, ele vai ter problemas de adaptação, né? Trazer aqui para o Brasil, especificamente para o governador Valadares, em pleno verão, ele vai ter sérios problemas de adaptação, porque eles se adaptam, eles já nascem se adaptando àquele tipo de clima, né? Sobre o Ártico ainda, nós falamos lá, né, que as temperaturas, elas podem chegar, as temperaturas tanto no Ártico quanto na Antártica, elas podem chegar a menos 60 graus. E lá no Ártico existem também, né, um tipo de solo chamado permafrost. Então, esse solo é uma mistura de rocha, né? É uma mistura de rocha, terra e gelo. E ele é permanentemente congelado. Então, ele forma essa mistura, apesar dele não ser branquinho, né? Ele é marrom, mas é uma mistura de gelo com terra e rocha. E ele é permanentemente congelado o ano inteiro. Então, olha só, quando lá no verão, né, onde as temperaturas são um pouco mais altas, né, existem 2 tipos de vegetação, e essas vegetações, né, é a tundra, que é uma vegetação rasteira, composta por musgos e líquen, né, e ela aparece só no verão. E continuando aqui sobre o Ártico, né? Vocês viram lá os tipos de animais presentes no Ártico. Tem 3 exemplos aí. Um deles é os ursos polares, o lobo do Ártico. E vocês sabem que essas regiões polares, elas estão sofrendo os problemas, né? Causados aí pelo efeito estufa do aquecimento global. Então, são regiões que estão perdendo as suas calotas polares. Por quê? Com o aquecimento global, essas regiões elas estão derretendo, né? E por que tem essa luta contra o aquecimento global? Porque, olha só, com o derretimento das calotas polares presentes tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul,
vai ocorrer um aumento muito grande do nível de água nos oceanos. Então, aumentando esse nível de água, às vezes pode desaparecer um país inteiro, né? Principalmente na Oceania, que lá a Oceania ela é composta por várias ilhas, e se não for freado esse aquecimento global para que possa evitar esse derretimento das calotas polares, então várias regiões, né? Várias regiões brasileiras, várias regiões do planeta, elas podem desaparecer por causa do aquecimento global, porque haverá um aumento muito grande das águas dos oceanos. Como eu disse, né, lá na Oceania, o país inteiro ele pode desaparecer aí com o aumento do aquecimento global. E na unidade 4, nós falamos aí, né, sobre a chegada dos primeiros habitantes, dos primeiros grupos humanos no continente americano, que a teoria mais provável, né, existente, são 3 teorias prováveis aí para a vinda desses povos para a América, mas a teoria mais aceita é a teoria do Estreito de Bering, que as civilizações elas surgiram na África, né? Os primeiros povos surgiram na África. Então, essas civilizações que surgiram na África, elas foram se espalhando. Inclusive, lá no início da unidade 4, tem um mapa lá que mostra a rota desses homens, que eles saíram do continente africano, eles passaram pela Europa, eles passaram pela Ásia, e é por isso que a Europa, a África e a Ásia são chamadas de Velho Mundo. Por quê? Lá originou-se as primeiras civilizações, né? Os primeiros homens, os primeiros seres humanos, eles viveram dentro desses 3 continentes chamados de Velho Mundo. Então, essas rotas migratórias desses homens, né, elas teriam ocorrido lá no período paleolítico, ou cerca de 50 mil anos antes de Cristo. Então, esses homens, eles teriam passado, né, eles teriam vindo para cá, para o nosso continente, passando pelo Estreito de Bering. O Estreito de Bering, gente, ele liga uma parte da Sibéria com Alasca ali na região, no continente americano, né? Esse estreito ele estaria congelado, né? Foi o período das grandes glaciações. Então, esse estreito, onde hoje é água, na época que esses homens vieram para cá, eles atravessaram esse Estreito de Bering aí, porque estava tudo congelado, né? Então, eles vieram passando por essa rota. E dentro desses povos, esses primeiros habitantes aí, né, surgiram 3 civilizações que eram chamadas as civilizações pré-colombianas, ou seja, as civilizações que vieram, as civilizações americanas, né, antes da vinda de Cristóvão Colombo, no ano de 1494, né, que foi o ano que Colombo chegou na América. Então, por isso que elas são chamadas de civilizações pré-colombianas. Dentro dessas 3 civilizações, nós temos várias, né? Várias civilizações pré-colombianas. Só que a principal delas... Então, a principal dessas civilizações, as principais, né? As 3 principais, são os maias, os incas e os astecas. Vocês estudaram sobre eles aí recentemente, né? Antes do nosso período de recesso. Então, olha só, os astecas e os maias, eles ficaram ali por próximo, né, próximo ao México, e os maias ali entre um país chamado Guatemala, né, que fica na América Central, e o México também. Então, essas 3 civilizações são as mais importantes. E nós temos também os incas, que habitavam toda a Cordilheira dos Andes. Ainda hoje, gente, nos dias atuais, existem povos incas na Cordilheira dos Andes. Ok? Então, esses povos, qual que era a importância desses povos pré-colombianos? Eles desenvolveram um grande número de feitos que ficaram aí para as civilizações posteriores, ou seja, para nossa civilização, né, que existe nos dias atuais. Então, eles fizeram um grande feito. Então, eles se destacavam na astronomia, na arquitetura,
nas construções, né, de pirâmide, na matemática, na engenharia. Então, eles tiveram vários destaques aí, esses povos, né? Inclusive, eles tinham um calendário bem preciso, bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Que é um calendário de 365 dias, e eles dividiam esse calendário para dias para atividades religiosas, ou então atividades cotidianas. E só que os 365 dias deles era dividido em 18 meses de 20 dias, né? Então dava 365, 360, cada mês são 18 meses de 20 dias. Cada mês era representado por um símbolo. Por quê? Eles usavam muito a simbologia para representar números, né? Vocês sabem aí que os maias desenvolveram um sistema de contagem com os números de 0 a 20, né? Que é a quantidade de dedos dedos dos pés e das mãos. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês sobre esses povos. Hoje, né, existe uma cidade no Peru, as ruínas, onde tem o maior rastro da civilização inca, que é a cidade de Machu Picchu, né? Essa cidade se localiza no Peru, que é o berço da civilização inca. E os maias, né, eles desenvolveram essa escrita aí, baseadas em símbolos, em simbologias, como eu já tinha falado, e nós temos a chegada dos europeus no Brasil. Depois da chegada, aliás, no Brasil não, em todo o continente americano, né? Vocês sabem que depois da chegada dos europeus, vários desses grupos, né, desses povos, eles desapareceram. Por quê? Eles entraram em conflitos diretos com os europeus. Muitos espanhóis, eles chegavam na civilização, né, chegavam nesses países, roubavam, levavam tudo que eles tinham de valor. Vocês sabem que eles desenvolviam várias artes, tudo feito em ouro, né? Então, era uma civilização muito rica. E esses europeus, principalmente os espanhóis, né? Eles tiraram tudo que existia nessas civilizações. Só que vocês sabem aí que a civilização maia ela foi extinta por uma grande seca, né? Lembrando aí sobre o conteúdo todo. Então, esses povos aí, os astecas, né? Eles foram exterminados praticamente pelos espanhóis por defender o território. Os maias também. Aliás, os maias foram acometidos aí pela grande seca, né? Os maias eles não chegaram a entrar em contato com os espanhóis. Então, pessoal, e com isso também, né, aqui no nosso continente, na América do Sul, né, nós temos aí a presença dos europeus, dos espanhóis e dos portugueses. Vocês sabem que os portugueses chegaram no Brasil por volta no ano de 1500, né? Eles teriam errado a rota e teriam vindo parar aqui no Brasil. E aí, de lá para cá, a história a relação dos portugueses com os brasileiros, vocês estudaram o ano passado. Ok? Abram todos aí as imagens de vocês, gente. Cadê o Iago? Vou abrir aqui, professora. Tô um bagaço total. Tá? O Iago, eu não queria abrir minha imagem. Iago. Pois é, gente, olha só. A gente fala muito, às vezes vocês já estavam com o hábito de acordar mais tarde, né? Agora estão tendo que perder esse hábito, porque sejam bem que se vocês tivessem indo para a escola, vocês estavam acordando mais cedo ainda que isso, né? Então, é importantíssimo vocês acompanharem as aulas, estarem presentes aí, mesmo que a gente fala sem parar. Eu tentei fazer um resumo, liberarem as 4 unidades aí de uma vez só. Então, assim, vocês sabem que vocês fizeram aí ao longo do tempo, com exceção do Natan, do Lucas, né, que ainda não me mandou nenhuma atividade, mas ainda estou aguardando. Essas atividades aí, elas são referentes aí. A 1 e a 2, a gente tinha estudado já em sala de aula, né, presencial.
E a 3 e a 4 nós fizemos tudo através da Ah, plataforma Natan, digital, Natan é rico, seu bolso. ok? Ó, eu tenho piscina na casa do Natan, então assim. Então, pessoal, olha só. De tudo que eu falei aqui agora, né? Vocês conseguiram recordar das nossas aulas? Igual eu falei, a unidade 1 e 2, ela foi de forma presencial, né? Nós estudamos sobre essa unidade em sala de aula. Eu entendi. Vocês conseguiram se lembrar de alguma coisa que você estudou? Beleza? Sim. Então, olha, façam os exercícios, no máximo até quinta-feira. Se tiverem dúvidas, nós temos aí 2 minutos para encerrar a nossa aula. Se vocês tiverem dúvidas nesses exercícios, me mandem, principalmente na pirâmide etária, tá? Não, ok? Não, até hoje é quanto, acho que é mais grosso no meio, quanto menos aparecer um lápis. Isso, eu falei isso lá no início do vídeo, né? Quanto mais fininha assim na ponta, mais mostra que o país é subdesenvolvido, né? Desenvolvidos, elas têm a base larga, mas assim, o meio mais largo do que a base, né? Então tem toda essa explicação na apostila de vocês, ok? Não só na apostila, tá lá, quer ver? Ah, tem alguém com a apostila na mão aí? Espero todo mundo. Página 324. Estou lá na 354. Geografia. 324. Tá cheio. Então, aí tem as dicas de como analisar a pirâmide etária, ok? Gente, eu não vou ter coragem de postar. Eu vou fazer hoje não ter coragem de postar isso, não. Na hora que eu trocar de fone, aí eu posto, tá? Não ri. Tá. Isso. Aí tá explicando tudo, tá? Então todo mundo abre aí para fazer uma selfie. Vou tirar a foto do meu celular. Faz pose aí, galera. Minha pose é sem foto. Abre aí, Miguel. Minha pose é a mesma em todas as fotos. Isso, beleza. Ó, qualquer dúvida, manda para mim, tá? Natan, você tá no grupo, você tá entrando agora, qualquer